Bem, pessoal, voltando agora os vídeos novamente, né? Tô com muita coisa aí, então realmente tá difícil para eu começar a fazer outros vídeos que falem mais de anarquismo, né? Eu queria falar um pouco aí da experiência, né, de professores anarquistas na universidade. E objetivamente falando da minha área, que é a geografia, né? E falar um pouco desse percurso, né? Quando eu entrei na universidade, fiz o percurso de mestrado, doutorado, até chegar depois como professor universitário, né? E o que, que eu vejo no anarquismo, nos anarquistas, né? Como é que ele é tratado na academia, né? Como é que ele foi tratado, pelo menos no período que eu estava estudando e agora no período que eu sou professor, né? Então, primeiro pensando na minha trajetória. Quando eu cheguei na universidade, eu já era anarquista. Eu já tinha ido no Centro de Cultura Social, então eu já tinha tomado contato com geógrafos anarquistas, caso eles Recli e do Kropotkin. Então eu já conhecia esses geógrafos. Mas qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na universidade? Né? Falaram muito pouco do Lisée Recli, isso no primeiro ano, e do Kropotkin eu tive professor que me disse que ele não era geógrafo. Então já vê uma certa má vontade ou desconhecimento sobre a presença de geógrafos anarquistas na academia. Isso começa por aí, ok? Então isso demonstra que os geógrafos, como são formados, né, na minha época, não sei como está sendo hoje, né, eles eram formados geralmente sem ter muito conhecimento da presença de anarquistas nesse processo de formação, né, de institucionalização da própria ciência geográfica. Então eles não tinham acesso a isso. Porque muitos dos professores que naquele momento, né, estavam dando aulas, eles ou entendiam que o Lisée Recli era um geógrafo menor, assim, tinha uma importância, mas não era tanta, ou entendiam também que o Kropotkin não era geógrafo, ou seja, então eles não trabalhavam o Kropotkin. Então aconteceu de ter algum trabalho de Kropotkin, naquela época na USP teve, não pode esquecer isso, o Vicentini fez, né, era um professor da época, ele fez um caderno, né, de temas de geografia da Associação dos Geógrafos Brasileiros, lá tinha sobre o Kropotkin, ok? Mas eu não vou negar que a maior parte dos professores ou tinha desconhecimento dos anarquistas ou simplesmente não achavam que eles tinham alguma importância. Inclusive em livros, isso é citado, ok? Isso significa o quê? Que o anarquismo dentro da geografia era pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. Então, muitos alunos no curso de geografia conheceram o anarquismo a partir do que eu falava para eles, porque eles não tinham acesso ao anarquismo dentro da universidade. E eu estou falando de um curso que tem pelo menos dois geógrafos importantes, pelo menos dois, para não falar os outros geógrafos, ok? Isso significa o quê? De que o temário anarquismo dentro da universidade e no campo específico da geografia, ele era pouquíssimo discutido, pouquíssimo discutido. Era como se a gente falasse, né, de um tipo de ideia, vamos dizer assim, que não tinha tanto sentido estar sendo discutido. Então, é uma ideia que não tinha tanta necessidade de estar se falando na academia, porque não tinha nada a trazer de importante, de novo e assim por diante. Né? Então, isso é a primeira coisa que acontece. Com o passar de algum tempo, né, eu conhecendo outros alunos, né, na época da pós-graduação, né, percebi que, principalmente no Rio de Janeiro, existiam pessoas que trabalhavam um pouco esses geógrafos, que conheciam mais eles, ok? E hoje eu posso dizer de que existem alguns professores anarquistas dentro da academia, e eu estou falando especificamente dentro da geografia, ok? Eu conheço pelo menos 5, mas dentro de um número exorbitante de professores que tenho na academia que são geógrafos, eu diria que dificilmente vai chegar a 50 professores anarquistas de geografia. Beleza? Então isso não vai acontecer. Tem, obviamente, a questão que também não somos muitos anarquistas, né? Também tem essa. Tem como ter muito mais na média na academia do que vai ter fora. Então, na média, como somos poucos anarquistas, obviamente vamos ter poucos anarquistas na academia, ok? Enquanto professores, ok? Então, eu acho que isso é uma questão para a gente também pensar.
né, a presença dos anarquistas dentro dos movimentos sociais em que PEV a luta deles, a prática deles, né, o, o total, assim, vamos dizer assim, de muitos deles, inclusive, né, total direcionamento, né, para tentar levar o anarquismo para mais pessoas. A gente sabe de que como os anarquistas, eles dentro do debate político atual, eles praticamente não aparecem, e não aparecem também porque nós, enquanto anarquistas, nos negamos a participar da institucionalidade. Isso obviamente traz um problema para a gente, né? Se a gente fosse um partido anarquista que tivesse pessoas que votassem no partido anarquista, deputados do partido anarquista, obviamente a gente ia receber dinheiro e aí a gente tinha muito mais condições de fazer com que as nossas ideias circulassem. Mas não é isso que acontece e não é isso que vai acontecer. Então eu estou dizendo aí um panorama. Então são poucos geógrafos anarquistas, professores universitários, ok? Então isso demonstra, para mim, de que o anarquismo, enquanto algo a ser debatido na geografia, ainda é muito incipiente. São poucos, inclusive, desses geógrafos anarquistas que se propõem a discutir efetivamente a presença desses dos geógrafos. Ele é um geógrafo anarquista e está discutindo outros assuntos. E eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou comentando o quê? De que isso, obviamente, dificulta ainda mais da divulgação desses geógrafos. Porque se os próprios anarquistas na academia não fazem esse papel, não vão ser os outros que não são anarquistas que vão fazer, ok? Mas eu vejo um avanço com relação ao que eu tinha, óbvio, né? Tipo assim, hoje, depois de passado mais de 30 anos, é evidente que eu percebo de que geógrafos anarquistas, professores universitários estão na academia, né, comentando, enfim, falando. Isso é importante porque eu já conheço aluno, por exemplo, teve um professor que entrou recentemente na universidade, ele já conhecia o Kropotkin. Então isso é o quê? Uma luta, uma força, um esforço de muitos geógrafos anarquistas, está entendendo? E dos próprios anarquistas que fizeram com que alguns que estavam lá dentro da academia entendessem a importância desses geógrafos e colocassem eles para serem discutidos. Porque não se trata de simplesmente dizer que eles são bons, são relevantes. Se trata de não obscurecer a presença deles, o que acontecia até então. Porque você coloca o Kropotkin e o Recli no debate acadêmico, não significa que as pessoas vão concordar e que não vai ter gente questionando a validade das ideias deles. Mas se você simplesmente faz de conta que eles não existem, nem isso vai acontecer. Ok? Então eu acho que esses últimos 30 anos fez com que, né, na geografia principalmente, alguns cursos de geografia têm a presença desses geógrafos, né, e são discutidos, enfim, né, porque houve essa preocupação. A bem da verdade, você tem até um trabalho anterior, né, de um Manuel Corrêa de Andrade, que era um geógrafo pernambucano, ele até no livro dele já tinha colocado lá uma geografia libertária, mas era uma coisa meio excepcional se falar, principalmente do Kropotkin, uma coisa excepcional de falar do Kropotkin. Do Recli tinha até mais gente falando, pela própria geografia que chegou no Brasil, que é a geografia francesa, né? Mesmo que seja uma geografia de um outro chamado Vidal-Lablache, a gente sabe que os franceses conheciam o Olivier Recli, ok? Mas o Kropotkin, basicamente, quando eu cheguei na universidade para dar aula, e na Unesp, as pessoas nem sabiam da existência do Kropotkin. Eles nem sabiam da existência dele, ok? Enfim, então, eu acho que com o tempo, esses geógrafos cada vez mais sendo conhecidos, mais pessoas trabalhando, né, fazendo dissertações, teses, ou mesmo TCC, a partir dessas ideias, com certeza a divulgação vai aumentar, e aí mais pessoas, geógrafos, vão trabalhar com eles até se tornar anarquista, imagino, ok? Então esse é um trabalho, obviamente, de militância que faz com que essas ideias cada vez mais possam circular dentro da universidade. Então essa primeira parte desse vídeo que eu queria, né, nesse vídeo, basicamente vai falar disso, né? Eu queria falar disso, né, que é essa questão da minha experiência enquanto um professor universitário, né, e no sentido aí da minha própria passagem pela universidade, né, que continua agora como professor, ok? Então era isso, e aí eu vou fazer um outro vídeo agora,
para falar um pouco do que eu acho da presença dos anarquistas na universidade, com as contradições que isso tem. Ok? Então, um abraço a todos e todas.